Governador, o seu estado é vizinho de 2 outros estados que não são propriamente modelos de segurança pública, o Rio de Janeiro e a Bahia, um governado pela direita, outro governado pela esquerda. E esse novo projeto, a PEC da segurança, também trabalha muito, né, com a ideia de uma troca maior de informações entre todos, né, todos os estados e também o governo central. Hoje, como é que é a relação das forças de segurança pública do Espírito Santo com esses 2 vizinhos, uma vez que a gente também tem que considerar que quando se fala de crime organizado, se fala de organizações não só interestaduais, mas até mesmo transnacionais. Fábio, é boa a relação com o Rio de Janeiro e é boa a relação com a Bahia. Agora mesmo, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ela esteve numa comunidade no Rio de Janeiro para fazer a prisão de lideranças do crime de uma facção criminosa local que se esconde no Rio de Janeiro, porque as pessoas acham ou achavam que assim, o Espírito Santo poderia ser usado como esconderijo de lideranças criminosas, mas é o contrário, porque lá no Rio de Janeiro tem comunidade, isso é histórico, não é só de agora, tem comunidade que a polícia tem mais dificuldade de entrar. Então, as lideranças criminosas ficam mais escondidas. Então, lideranças do crime do Espírito Santo, um número de lideranças do crime do Espírito Santo, estão lá escondidas, refugiadas ou morando, né, nas comunidades do Rio de Janeiro. Agora mesmo, como teve uma facção criminosa local que estava exercendo um papel de fazer cobrança por algum serviço, e nós identificamos, fomos lá, tomamos a decisão com o apoio da Polícia do Rio de Janeiro, com a estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro, fizemos as prisões necessárias, as apreensões necessárias e encerramos esse assunto. Então, há um trabalho de integração entre as forças de segurança com a Bahia, com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais. E o consórcio dos governadores do Sul e Sudeste ajuda nessa articulação, porque os secretários se encontram, os comandantes se encontram, os delegados, né, de polícia se encontram, então a polícia científica se encontra, então isso ajuda nessa integração, independente das posições ideológicas, né, de cada governador, tem hoje um trabalho que é buscar uma eficiência nessa ação. Túlio Nassa. Governador, boa noite, prazer estar aqui com o senhor. Eu quero puxar um outro ponto dessa discussão da segurança pública, que está ligado ao modelo de segurança, né? O modelo mais federalista ou mais municipalista. O senhor, como governador, é um dos poucos que tem acesso direto como influenciador, como formador de opinião para construir esse tão esperado texto da PEC. Os governadores, a gente sabe o peso que tem nessas reuniões. Se nós formos olharmos experiências de países com problemas sociais parecidos com o Brasil, nós podemos citar, por exemplo, o México, que tem um modelo centralizado de segurança, que não deu certo, se transformou quase que num narco-estado. De outro lado, a Argentina, problemas sociais parecidos com o Brasil, tem um modelo mais municipalizado, mais descentralizado. E nessa discussão da PEC da segurança pública, parece que não está muito claro que caminho que o governo vai tomar. Se ele vai para o modelo da centralização, foi o que ele anunciou primeiro, ou se ele vai agora para o modelo da municipalização, que também foi anunciado depois da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que ampliaria o poder das guardas municipais. O senhor falou, inclusive, no seu estado, que o projeto é o estado presente. Né? A visão, me parece, mais adequada é aquela da capilaridade, né, da segurança pública, aquela em que o Estado realmente consegue penetrar pelos serviços de inteligência, está mais perto da população, está mais presente onde acontecem os crimes. As prefeituras, nós sabemos que tem uma estrutura muitas vezes maior até em determinados municípios que a do Estado, em número de guardas, em número de viaturas, câmaras nas escolas municipais, as unidades de saúde são importantes para essa circulação de informação. Então, eu queria saber do senhor, o senhor é a favor do modelo mais centralizado e mais descentralizado? Qual é o modelo que o senhor vai defender nessas reuniões? O modelo mais descentralizado, de cooperação. É isso que eu espero que a PEC traga, não que haja uma centralização e uma concentração de poder na União. Acho que a União pode participar com financiamento maior,
pode impedir que haja contingenciamento de recursos do Fundo de Segurança Pública, do Fundo Penitenciário. Então, tem uma necessidade de organizar dados e informações. Como eu disse aqui, dei o exemplo da Carteira Nacional de Identidade, poderia dar exemplo também de diversos cadastros de pessoas envolvidas com crime, né, que pode ser compartilhado. Então, o ambiente de cooperação, ele é muito mais adequado. É impossível você, num país do tamanho do Brasil, você não dar protagonismo, por exemplo, a municípios grandes, né, com as suas guardas municipais, que já operam e colaboram e trabalham em conjunto com a Polícia Militar, muitas vezes com a Polícia Civil, mas especialmente com a Polícia Militar. Então, esse trabalho de cooperação, ele é muito importante. Quando você tem uma base de dados nacional e você consegue ir lá do Espírito Santo e identificar se essa pessoa cometeu um crime de estupro lá no Nordeste, né, através de um cadastro nacional, isso para nós reduz muito a impunidade. Veja que nós estamos agora com um cadastro de projéteis, de armas que são cometidas em crimes. Recentemente a imprensa nacional tratou também desse tema, da importância desse cadastro, desse sistema nacional, para a gente identificar que arma foi usada nesse crime através dos disparos feitos por essa arma. Isso é um cadastro nacional. Hoje o Espírito Santo é o estado que mais faz envio desses dados para o sistema nacional. Quando todo mundo tiver um sistema nacional, por exemplo, de biometria facial e digital do sistema prisional, de pessoas que entram no sistema prisional, toda a nossa população hoje que entra no sistema prisional capixaba tem biometria facial e tem biometria digital. Isso é junto com a Polícia Federal. Então, ter um cadastro de todo mundo que entra num sistema prisional, isso ajuda muito a gente reduzir a impunidade. Então, o que eu defendo é um trabalho em cooperação. Os estados, as unidades federativas, subnacionais, não podem perder espaço, não perderão espaço, porque o fato se sobrepõe, tá certo? Qualquer tentativa de concentrar poder na União. Governador, agora, desculpa, vamos no detalhe do detalhe da polêmica. A Guarda Municipal deve ter poder de polícia, então, nessa solução mais descentralizada? Porque a cooperação, ela já existe. A grande questão e a virada de chave e a polêmica é: as guardas municipais devem ter poder de polícia, elas devem ser treinadas, por exemplo, conjuntamente com o mesmo treinamento que é dado para o policial militar? Como é que deve funcionar isso na prática? Porque integração a gente sabe que ocorre, mas efetivamente usar esse efetivo para combater a violência é que vem tomando a discussão. Eu acho que sim, até porque já acontece, né? Vamos ser bastante sinceros que já acontece. Do guardas municipais, já tem muitas guardas municipais preparadas, organizadas, bem armadas, equipadas e que podem colaborar sim no trabalho de integração. O que é importante é que você tenha um sistema nos estados que permita essa integração, né? Tem estado que Polícia Militar não fala com Polícia Civil. Tá certo? Então, assim, é preciso que haja essa integração. E é preciso que haja integração com as guardas municipais. Então, se você tem o espírito dessa integração, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um caminho sem volta. As guardas municipais ganharão poder, especialmente de polícia ostensiva.